pouco da história. O que foi que trouxe esse conceito da bola giratória e por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de entender que as leis que aplicaram na bola, na verdade, são outras leis que se aplicam numa superfície plana. Bom, você pode falar isso muito melhor do que eu. Bom, Eduardo, o que acontece é o seguinte. Até a Idade Média, né, se discutia muito o formato da Terra em questão de ser plana. Todo mundo tinha certeza de ser plana. E aí passou uma discussão entre a esfericidade da Terra e a Terra plana. Só que olha que curioso, né? Sempre envolveram pessoas que eram ligadas a sociedades secretas ou talvez discretas e que passaram a dominar a ciência vigente. Então foram criados comitês, grupos, análises como a Royal Society. E o que acontece? Em 1969 nós tivemos o evento, ou pseudo-evento, da chegada do homem à Lua. E ali foi um selo para que se acabasse, teoricamente, essa discussão. Por quê? A gente só acredita se a gente ver. Isso é do ser humano. Tomé que o diga. E o que acontece? Eles precisavam gerar uma imagem de terra esférica para convencer a população de que realmente era esférica e passar a propagar isso nas escolas. Quando você fala com uma pessoa mais velha, nascida antes de 69... é muito difícil você convencer essa pessoa que a Terra é esférica. Inclusive, a gente pode fazer um teste, uma pesquisa com crianças. Perguntar para elas, crianças de 3, 4 anos que nunca pisaram numa escola, qual é o formato da Terra sem que ela nunca tenha visto uma TV, tenha sido doutrinada de alguma forma. E você vai ver que ela sabe que a Terra é plana. Então foi uma construção mental muito bem feita, muito bem arquitetada, até 1949, na verdade, 1849, perdão, quando o Robotham entrou nessa briga, antes da viagem à Lua, ele comprou essa briga através da sociedade que eles criaram, que era a Zetetic Society, através de John Hampden, de Lady Blount, de William Carpenter, que foram autores de textos e livros sobre Terra plana. Ali já começou a ter um embate com a Royal Society, tanto com a Sociedade de Ciência, quanto com a Astronômica. E quando a NASA conseguiu realmente aquela pseudo-imagem da Lua, ali se selou e houve um silêncio nesse combate à desinformação da Terra esférica. Em 2013, o Eric Dubay, um rapaz que inclusive nós tivemos o prazer no Brasil de publicar os livros dele, o Eric Dubay, ele retomou esse assunto e conseguiu jogar em alta no YouTube, através das pesquisas do Google. Aquilo começou a se pulverizar no mundo inteiro. Foi quando, em 2015, eu criei um canal, trabalhei muito para chegar em 1000 inscritos com baboseiras, tá? Não se postava sobre Terra plana, para que eu pudesse angariar ali um incentivo, um início. E hoje nós estamos chegando a 150 mil inscritos em 2022 por causa do YouTube. Porque pelo YouTube eu não teria nenhum inscrito, porque você não consegue achar assuntos de Terra plana no meu canal. Se você digitar Terra plana, por mais que as pessoas considerem o canal hoje que tem mais relevância sobre o assunto, seja o canal Sem Hipocrisia, o YouTube ele bloqueia através do algoritmo e não deixa as pessoas chegarem no meu canal, se não for por indicação de link. Muita gente, que nem você falou de seita, acha que a gente faz isso para ganhar dinheiro, tá? E nunca foi. Isso aí eu posso te garantir. Hoje eu tenho um trabalho na OA Publicações que foi fruto desse acontecimento de descoberta da Terra plana e de divulgação. Não que eu tenha planejado. De 2015 a 2019 postar vídeos para em 2020 abrir uma editora através de um CEO que a gente tem, que é o cara que apoia mesmo o assunto da Terra plana e me contratou para ser diretor de novos negócios. Hoje eu sou editor-chefe da OA Publicações, então tudo que tem que acontecer ali acaba passando na minha mão. Nós estamos abrindo agora as publicações de terceiros, tá? Não só do assunto Terra plana em si, mas também se você quiser escrever um livro de Terra plana, você pode levar para a OA, ou um livro qualquer, que você tenha público para que nós conseguimos escoar o estoque. Não tem problema nenhum, você pode falar de religião, pode falar de Bíblia, pode falar de qualquer coisa, que tendo no filtro da OA, naquilo que a equipe acredita, você pode ter certeza que vai entrar em jogo ou não.
dependendo, mas ele tá falando de uma coisa que não tem nada a ver. Não tem problema, a gente não acredita, mas a gente vai te dar a oportunidade de você publicar aquele material e para que chegue a mais pessoas aquela ideia que você tenha. O Eric Dubé, ele foi o foco principal da era moderna da Terra plana, entendeu? Certo. E é um cara que eu tenho tremendo respeito, as pessoas criticam, como me criticam, como me julgam, também julgam a ele, colocam ele na parede em diversos temas, diversos assuntos, mas é um cara que ele contribuiu muito com a verdade no mundo, entendeu? Certo. Ele abriu portas para muita coisa. E quando a gente tem esse carinho, por exemplo, que você demonstrou comigo, sim, como eu tenho pelo Eric Dubé, eu nunca vou olhar para ele e vou falar, não, esse cara não serve para mim, entendeu? Ele teve a contribuição dele e isso tem que ser valorizado. Olha, recentemente, com aquilo que nós estamos vivendo até no cenário político, eu me deparei com algumas coisas que aconteceram até comigo também, e foi a partir daí que eu comecei a pensar bem diferente de coisas que antes me incomodavam e hoje não me incomodam mais, e eu sempre vou a fundo para poder ter certeza antes de abrir minha boca para falar qualquer coisa. Eu vou te contar uma coisa agora, impressionante isso também que aconteceu na minha vida. Na época da reeleição da Dilma Rousseff, eu peguei, eu olhei e falei, cara, por que esses comunistas vão conseguir tomar o poder aqui de novo? Não tem como, entendeu? Será que isso não é uma nova ordem mundial? E eu sem saber o que era a nova ordem mundial. A hora que eu bati no Google, nova ordem mundial, veio uma enxurrada de vídeos, cara. Foi quando eu conheci o Rubens Sodré, apesar de hoje não nos falarmos mais, mas eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo Rubens, pela mudança de pensamento que ele fez na minha vida, entendeu? Então é isso que eu falo. As pessoas discutem, às vezes ficam sem se falar, mas por que humilhar? Por que pisotear, entendeu? É melhor a gente pegar a qualidade da pessoa e tentar valorizar isso. Então, Martins, uma das coisas que eu percebi ao longo dessa jornada, assistindo até alguns vídeos dos quais você participou e tudo mais, eu percebi assim que muita gente acaba te ridicularizando, fazendo chacota, piadinha, de quando você comenta sobre coisas que aconteceram pelo seu envolvimento na televisão, né? Nós sabemos que você teve uma participação no programa do Danilo Gentili. Por que isso vem ocorrendo? Bom, Edu, deixando bem claro, uma das missões que eu designei para minha vida, assim que eu me assumi como terraplanista e assumi a divulgação do assunto no Brasil, foi levar isso à grande mídia. Né? Eu sei que os caminhos para a gente chegar na grande mídia, eles são muito pedregulho, com muito espinho para você passar. Por que eu sei disso? Eu vou começar um pouco voltando na história, né? Quando eu tinha praticamente, se eu não me engano, 19, 20 anos, eu conheci uma pessoa que era muito influente, com uma pessoa famosa da televisão. E um rapaz da Malhação na época, não vou citar nomes, porque fica meio indesejado, okay, as pessoas não estão aqui para comentar, né? Ele havia saído do programa da Malhação e uma pessoa muito influente entrou em contato comigo e falou, cara, você faz todo o perfil para suprir aquela personagem que fazia a Malhação, né? Eu falei, pô, que legal, que bacana. Até aí eu não imaginava bolhufas do que se acontecia, né? E aí ele falou, eu falei para ele, eu não tenho DRT, né? O DRT é um papel que ele, como se fosse um curso de teatro, para que você possa ingressar na dramaturgia, vamos falar assim. E ele falou, não, DRT amanhã, você só me passa seus dados, amanhã o DRT tá na mão. Só que você vai precisar passar por um processo que talvez seja meio delicado para você. Eu falei, se eu tô com o DRT na mão e você está me indicando, que processo seria esse? E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte, se a pessoa vai ter o meu DRT na mão no dia seguinte e vai me indicar, qual que seria o problema que eu teria que enfrentar, né? Aquele mistério. E aí ele me falou que era sobre a minha opção sexual, poderia eu passar por um momento meio estranho, né? Para eu poder conquistar aquela vaga. E eu falei, cara, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Não tenho nada contra quem pratica, mas é a minha opção, são os meus direitos, o meu modo de vista. E aí eu
travei e falei, vou continuar pobre, cara. Olha, vou continuar pobre. É uma coisa muito interessante que você tocou agora. Segura, Edu. Qual é o problema de você escolher uma opção sexual e você se decidir pelo heteronormativo, que é o meu caso, e você hoje sofrendo uma influência de pessoas te criticando e zombando dessa atitude, que é extremamente conservadora. Sim. É uma atitude conservadora. Por que esses caras fazem isso? Por que eles criam uma zombaria em cima da sua opção? Eu não critico a opção de ninguém, por que eles fazem isso comigo? Então, o que eu falo na internet, Edu, tudo é motivo de chacota. Então, que nem eu, por exemplo, no Danilo Gentili, eu deixei bem claro, ele me perguntou, não lembro agora o que foi, e eu falei, teoricamente sim, teoricamente não. Por quê? Porque no meio terraplanista existem duas teorias. Lembrei. Ou o Sol se movimenta circular sem subir e descer, e outra teoria que mostra que o Sol sobe e desce. Por isso que eu falei, o que eu quis dizer ali foi, dependendo da teoria, porque o Danilo não sabia que existiam mais vertentes de Terra plana. Certo. E aí as pessoas na internet começaram a fazer chacota disso. É teoricamente sim, teoricamente não, dependendo da teoria que você acredita ou não. Só que muito impressionante é a mídia cortar a explicação que eu dei consequente a essa fala. Certo. E aí você acaba virando chacota e as pessoas te combatendo de uma maneira desleal sem estarem no estúdio para saber o que eu falei ou não. Sim. E simplesmente acreditando no recorte. Sim, e isso acontece muito, né? A gente percebe que assim, em todos os setores a mídia faz esse tipo de trabalho para fazer com que a pessoa que está assistindo seja conduzida para aquilo que eles querem. Querendo ou não, sendo assuntos contraditórios ou não, estamos embaixo de uma manipulação total. Então, do jeito que a política esquerdista, eu gosto do termo comunista, porque ele diz ao comum, né? A mídia, o trabalho que ela faz é para que as pessoas tenham um pensamento comum e que assim ela consiga guiar aos interesses de uma elite que governa, que a teoria da conspiração é que todo mundo no dia a dia tá vendo que não é, depois do problema que nós tivemos sanitário, né? Que não pode nem falar o nome. Se falar o nome, dá ban! Dá ban! Eu vou chamar isso de ditadura intelectual. É uma ditadura do pensamento. Você não pode contrariar o que a grande massa pensa. E chega a ser ridículo, porque a ciência ela é feita de debates, ela é feita de ideias e discussões. Ninguém descobre ciência pensando sozinho. Sim. Então, eu acho que essa censura contra a pluralidade de ideias, ela come o raciocínio humano, ela rouba um pedaço do seu cérebro para que você não tenha a sua liberdade de pensar. E esses agentes hoje que a gente encontra no YouTube, que são combatentes da Terra plana, que são globaloides. Eu criei esse termo globaloide exatamente por causa disso, porque é uma cambada de loids, entendeu? Sim. E quando junta 2 ou 3, aí você lembra do filme, Debi Lloyd, sim, entendeu? É normal, entendeu? É normal, a gente sabe disso. Por quê? Não por eles defenderem a ideia deles. Cara, eles têm a liberdade total de defender a ideia deles. E a partir do momento que eles atacam a ideia da Terra plana, vamos supor que nós erramos em algum conceito dentro da Terra plana. Pô, se a gente receber aquele ataque, ele é válido, mas o ataque na ideia. E pessoas inteligentes discutem ideias, idiotas discutem pessoas. Sim. E o que eles fazem é discutir pessoas. Então, eles concordam com o modelo midiático de mainstream que a gente vive, o modelo estatal de pensamento singular, e isso me incomoda muito, porque o ser humano ele não evolui se ele não pensar. Se ele conseguir replicar as coisas, ele simplesmente está seguindo uma manada. Agora, a partir do momento que ele pensa diferente, ele cria uma ideia nova, aí sim você tem uma evolução intelectual. Muito, muito interessante isso. Tudo é puro para o puro. Eu assim, assisti um vídeo de uma moça americana que eu me identifiquei com o jeito, porque quebra qualquer forma de dizer eu sei como é que é. Entende? Coloca todo mundo no mesmo patamar. Eu achei bonito aquilo. Tanto achei bonito que reproduzi o vídeo, que por fim, o que aconteceu?
ele tá deixando aí uma mensagem subliminar. É o olho de Tandera, sei lá, o olho de... Vai ser cancelado! Não tem jeito. A política do cancelamento, Edu, é exatamente isso, entendeu? É você romper com a liberdade da pessoa, dela ter a sua própria opinião, entendeu? Sim. E hoje, como eu acabei me tornando um entendido sobre o assunto, tanto na questão política, midiática, terra plana, muitas coisas que eu estudo, me machuca, cara, mas eu aprendi. Tô parando, tá? Eu tô parando, tô quase me aposentando no YouTube, tá faltando poucos dias. Só que é o seguinte, hoje eu dou muita risada, cara. Como faz bem. Como faz bem você olhar Cara, tem que falar o português claro, um idiota útil, entendeu? Aquele cara que ele trabalha pro sistema sem ganhar R$1. É um idiota útil. É um cara que defende o salário dele sob mentiras. Sim. Isso aí, hoje eu dou risada. E muita gente que me acompanha há muito tempo, que é seguidor do meu canal, aprendeu a dar risada também. Que eu converso nos bastidores. Sim. A gente olha aquilo e fala... Cara, por que ele precisa humilhar uma pessoa? Por que ele precisa desmerecer aquela pessoa, a intelectualidade daquela pessoa por causa de uma ideia que essa pessoa acredita? Sim. Então a gente chegou num ponto, cara, porque esse combate contra a Terra plana, ele tende a acabar. Ele tende a acabar. Por quê, cara? Porque a pessoa, a hora que ela combate e perde a sua própria liberdade, ela vai olhar e vai falar, pô, eu fiz isso no passado. Eu combati aquelas pessoas que estavam dizendo a ideia delas e eu não combati as ideias dela. Eu combati as pessoas. Exato. E o dia que ele for combatido por causa de uma ideia divergente daquilo que ele acredita, a não ser que a pineal esteja cauterizada, isso aí, você não tem as mulas, né? As mulas. E... esse cara vai olhar e vai falar assim, pô, cara, eu errei com aqueles caras lá e talvez ele estivesse certo, ou talvez eu pudesse não ter pego pesado, assim, sabe? De entrar na vida pessoal do cara, de xingar a mulher, sim, de xingar o filho. Não, cara, é horrível. É um absurdo. É um absurdo. A gente vê muito disso acontecendo. Assim, não tem um argumento, então ataca-se a pessoa e a família inteira da pessoa. É o comunismo. Exatamente. O nome disso se chama comunismo. Então a gente tem... além de uma censura hoje de... Produção, pode falar essa palavra? Ou já está proibido falar essa palavra? Não, pode falar. Ainda está liberado. Não, beleza. Ainda está liberado. Beleza. Então, uma censura não só intelectual, mas, cara, eu não sei, eu não tenho mais hoje um prazer de trocar uma ideia sadia. Entendeu? E por isso que quando você me convidou para vir aqui, eu falei, pô, lá eu vou estar em casa, porque o Eduardo é um cara respeitoso, por mais que a gente divirja de alguma opinião ou outra, a gente sabe respeitar a opinião adversa, né? Claro. E isso é base humana. Só que, com o passar dos tempos, nós temos umas espécies que estão surgindo na face da Terra que não são nem animais nem humanos. Então, porque o raciocínio lógico, ele morreu, entendeu?